Eterno Deus, soberano Senhor, nós te louvamos nesta manhã, ó Pai. Nos colocamos diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, que esteja sobre nós, que nos dê, Senhor, a Tua palavra no abrir e fechar de nossa boca, que possamos ser instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Falar conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossos corações e nos corações daqueles que estão a ouvir a Tua palavra. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, Senhor, nesta manhã, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma terça-feira com cada um de vocês que estão sempre ligados no programa Estação Gospel. Eu quero começar mandando a paz do Senhor para todos os professores da Escola Bíblica ali da Assembleia de Deus Pedra Branca. Nós queremos abraçar aos professores o Adaías, o Abenaías, o Rogério, o Maxwell, o Gilcivan e o Sérgio. São os professores ali da nossa Escola Bíblica. Ontem nós tivemos o encerramento do ano, né? Ontem fizemos a conclusão do 4º trimestre e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos professores que durante todo o ano se dedicaram ensinando ali os alunos da escola dominical, a escola bíblica, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Como também eu quero parabenizar cada aluno que durante todo o ano esteve presente nas aulas, participando, interagindo, ensinando, aprendendo e ensinando também nas trocas de ideias ali com os professores. Deus abençoe a cada aluno da nossa Escola Bíblica de Pedra Branca. Estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo ano, aprendendo mais da palavra do Senhor. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, membros e congregados ali da nossa amada igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos, como também a cada um daqueles que estão sempre conosco nos cultos durante a semana, nos cursos de orações, nos cursos de ensino da palavra. Deus abençoe a todos. Os nossos trabalhos ali são sempre às segundas-feiras, a escola bíblica, mas agora estamos nesse recesso de final de ano. E quinta-feira, nossos cultos de ensino e domingo, nossos cultos públicos. Então, esteja conosco ali para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mandar um abraço especial para minha esposa, irmã Branca, para minha filha Adriele. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também para a Stephanie, Deus abençoe a todos os irmãos também ali do Formoso. Nesta manhã, nós queremos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de Cristo Jesus, escrito por João no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 19, que diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo
após ele. Meus amados irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida dos evangelhos. Digo porque esta passagem está escrita não só no Evangelho de João, mas está escrita também nos outros três, Mateus, Lucas e Marcos. Então esta é uma das poucas passagens que se encontra registrada nos 4 evangelhos. Então, João descreve aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esta entrada triunfal de Cristo em Jerusalém aconteceu após o grande banquete que ele recebeu lá em Betânia, onde estava à mesa com Lázaro, com as suas irmãs, com aquele Simão leproso e os seus discípulos. Após aquele momento festivo de comemoração, Jesus vai a Jerusalém. E ele entra em Jerusalém de forma triunfal, de forma esplêndida, glamourosa. É uma das poucas passagens em que Jesus realmente se dispõe a estar indo de encontro à multidão e se deixar perceber por a multidão. Porque bem sabemos que Jesus sempre evitava ser ovacionado, ser colocado em evidência, e sempre saía para orar, ia e retirava-se com seus discípulos. Mas aqui é diferente. Aqui Jesus entra em Jerusalém e ele entra em um momento em que a cidade está alvoroçada. A cidade de Jerusalém está ali se organizando, afinal de contas, os preparativos para a Páscoa. E vinha judeu de todas as regiões do mundo para estar em Jerusalém. Era uma data comemorativa, simbólica. Era um momento em que os judeus estavam em euforia, em êxtase, em alegria, em orgulho nacional, porque na Páscoa comemorava-se uma data especial para os judeus, a libertação da escravidão do Egito, que durou 400 anos. Então era uma festa épica para os judeus e era uma grande dor de cabeça para os romanos, porque nesse período os romanos ficavam preocupados com os nervos à flor da pele, com medo de perder o controle sobre Israel, sobre Jerusalém. Nós sabemos que naquele período Jerusalém, Israel era subordinado a Roma na questão política. Então Jesus entra em Jerusalém. E aqui nós podemos ver 6 realidades que ocorreram com esta entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. A primeira realidade que nós podemos encontrar nesse texto é que houve aqui a consumação de um propósito eterno de Deus. Jesus não estava entrando em Jerusalém simplesmente para atrair as multidões a si, para ser aplaudido pelas multidões. Jesus não estava entrando apenas em Jerusalém para demarcar uma quantidade de seguidores políticos, de maneira nenhuma. Jesus estava entrando em Jerusalém para cumprir o propósito eterno de Deus. Qual era o propósito eterno de Deus? Ele estabeleceu a Cristo como o Salvador da humanidade. E ali Jesus estava entrando em Jerusalém para logo em seguida, dias depois, encarar o Calvário, enfrentar a cruz, para cumprir o plano de Deus para nos resgatar da morte. Esta é uma passagem, este momento é tão importante que anos atrás, séculos atrás, Zacarias, o profeta, já profetizava, já vaticinara acerca deste acontecimento que Jesus realizou aqui, entrando em Jerusalém. Lá em Zacarias capítulo 9 e versículo 9 está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde,
montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias estava profetizando acerca deste acontecimento que Jesus estava agora realizando. Há séculos antes ele estava profetizando e isto se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém. Então era a consumação do propósito de Deus, aquele momento em que Jesus estava entrando em Jerusalém. Jesus estava entrando ali para cumprir o plano de Deus para salvar a humanidade. Mas uma segunda realidade é que nós observamos aqui a apresentação humilde de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, mas de que maneira ele entrou em Jerusalém? De que forma ele entrou em Jerusalém? Com que intenção ele entrou em Jerusalém? Jesus não entrou em Jerusalém de forma soberba, arrogante. Jesus não entrou em Jerusalém querendo tomar o poder político de Roma. Não, Jesus não entrou em Jerusalém com estes propósitos, mas Jesus entrou em Jerusalém de forma humilde. E nós podemos observar isto quando vamos ver o versículo 14 e o versículo 15, que Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Jesus entrou em Jerusalém não em uma carruagem, não entrou em Jerusalém com soldados entrincheirados. Não, Jesus não entrou em Jerusalém demonstrando o poder bélico de maneira nenhuma. Ele entrou sentado, montado em um jumentinho. Isto demonstra a humildade do Senhor Jesus. Quem sabe os rabinos judaicos, ao se deparar com esta profecia de Zacarias, até mesmo a desprezaram, porque imaginaram o seguinte: ora, o Messias virá. Quando ele vier, de maneira nenhuma ele vai vir montado em um jumentinho. Afinal de contas, o Messias é o libertador de Israel. Deverá ser alguém revolucionário, que atraia para si grandes massas e soldados que lutem em defesa dos seus ideais. Esta era a visão da maioria dos judeus com respeito à pessoa do Messias, aquele que deveria vir para libertar o povo de Deus. Mas Jesus entra em Jerusalém e apresenta-se de forma humilde. Ainda hoje, Jesus continua demonstrando a mesma humildade. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele está na simplicidade, nas coisas humildes. Jesus, ele trabalha de maneira singela. É por isso que aqueles que se acham poderosos, aqueles que são egoístas, arrogantes, autossuficientes, não conseguem compreender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é humilde, ele é manso de coração. E é necessário nós estarmos desarmados desses sentimentos egoístas e destas visões materialistas, humanistas, para que possamos compreender a vontade de Cristo na nossa vida. Jesus é humilde, Jesus é simples, e é por isso que aqueles que se chegam a Ele precisam chegar com o coração sincero, quebrantado, na presença dEle. Muito interessante. Esta foi a segunda realidade, como Jesus esteve entrando em Jerusalém de forma triunfal. Mas uma terceira realidade é que houve a exaltação pública de Jesus. É interessante que Jesus em nenhum momento se exaltou, se ensoberbeceu, mas o público que estava presente, este exaltou a Jesus e reconheceu o senhorio dele na vida daquela nação. A população judaica, a nação de Israel, esta exaltou a Jesus. Quando nós observamos
o versículo 12 e o versículo 13, nós vamos observar isto, nós vamos ver isto, que Jesus entra em Jerusalém diante de uma numerosa multidão. E ali, ao entrar, a multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro de Jesus, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. A multidão estava declarando e reconhecendo que Jesus era aquele que vinha em nome do Senhor. Este era aquele que havia a promessa feita por Deus que viria como o Messias, aquele que viria como Emanuel, o Deus conosco. A multidão estava agora ali reconhecendo que Jesus era o enviado de Deus às nações, que Jesus era bendito entre nós, porque ele estava ali como o rei de Israel. Sabe, eu não sei se você ainda, ou se você já fez esta declaração ao Senhor Jesus. Se você já reconheceu como o Senhor da tua vida, como Rei e Salvador, porque na verdade Ele é o Senhor, Ele é o bendito de Deus entre nós, Ele é o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Rei não somente de Israel, mas Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governa todo o universo. Tudo que existe sem Ele não poderia ter sido feito, porque todas as coisas existem por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então, nesta manhã, receba o Senhor Jesus com a mesma alegria que aquela multidão com palmeiras e ramos estava a declarar a todos os pulmões: este é o Rei de Israel, este é o enviado em nome do Senhor. É necessário fazermos esta declaração. Isso é porque estamos em um período muito propício. Estamos em um momento em que estamos a comemorar o nascimento de Jesus. A data do Natal é o nascimento de Jesus. Não queremos entrar no mérito se realmente foi nesse período, mas o que importa é que nós comemoramos agora o nascimento de Jesus. Mas por incrível que pareça, a data que deveria ser para comemorar o nascimento de Jesus, nós comemoramos qualquer coisa menos o nascimento de Jesus. Não estamos realmente voltados para este momento especial de reunirmos a família, de declararmos a todo o pulmão que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele nasceu, que Ele cresceu, que Ele até padeceu na cruz do Calvário para se tornar Rei sobre a nossa vida. E estamos excluindo Jesus da nossa festa, dos nossos banquetes, do nosso momento de reunião em família. Aquela nação de Israel estava comemorando, agradecendo, estava clamando e dizendo: o Senhor reina sobre nós. Jesus é o Rei de Israel. Ele foi enviado por Deus. Ele veio em nome do Senhor. Esta é a terceira realidade que aprendemos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas nós vamos observar também nesse texto que houve uma outra realidade, e está descrita no versículo de número 16, que foi a incompreensão dos discípulos. Por incrível que pareça, com todo aquele momento de apogeu e de glória e de declaração pública pelos populares de Israel de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado às nações. Por incrível que pareça, os discípulos de Jesus ficaram com um sentimento meio que confuso, porque o versículo 16 vai dizer: os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Observe que os discípulos ficaram sem saber o que estava acontecendo. Por mais que Jesus já estivesse ensinado para eles, declarado para eles que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, que Jesus veio a este mundo para cumprir o plano de Deus para resgatar o homem da perdição eterna, esses discípulos não estavam entendendo, não estavam compreendendo aquele momento de exaltação,
ao nome do Senhor Jesus. Isto nos ensina bastante, e aqui eu fiquei a pensar sobre nós que somos cristãos, sobre nós que carregamos sobre nós o título de cristão. Observe que a multidão que ovacionava Jesus era uma multidão que não tinha muito compromisso com Jesus, que não tinha muita intimidade com Jesus, que não estava seguindo a Jesus de perto. Mas aquela multidão estava agora reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Por outro lado, os discípulos que estavam todos os dias caminhando com Jesus, vendo os milagres, os sinais, os prodígios, que carregavam sobre eles o título de seguidores de Cristo, discípulos, alunos de Jesus, não compreenderam aquele momento especial. Isso me falou muito. Nós que somos cristãos, devemos ter muito cuidado para não nos tornarmos insensíveis à presença de Deus, para que não venhamos a nos acostumar com o sobrenatural de Deus na nossa vida. Devemos ter muito cuidado com isto, porque os discípulos estavam ali sem entender, sem compreender aquele momento que estava acontecendo da entrada triunfal de Jesus. Deveria ser eles os que estivessem explicando às multidões que Jesus era o Filho de Deus. Deveriam ser eles aqueles que estivessem, quem sabe, junto com a grande massa, a glorificar, exaltar e a proclamar com alta voz que Jesus é o Filho de Deus. Mas eles ficaram perdidos, ficaram incompreensíveis, sem entender aquele momento. Diz o versículo 16 que só quando, porém, Jesus foi glorificado, foi então que eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, Jesus, e também de que isso lhe fizeram. Olha só, somente depois que Jesus foi crucificado e depois que ele foi glorificado. Observe, se formos analisar desse momento da entrada de Jesus em Jerusalém até o momento da crucificação, ainda se passaram 6 dias, e ali, esse período todo, esses discípulos não entenderam aquele momento. Jesus foi crucificado e eles não compreenderam este momento. Jesus foi sepultado e os discípulos, os que se diziam seguidores, não entenderam este momento. Somente quando Jesus foi glorificado, foi que eles compreenderam a entrada triunfal de Jesus. É algo a se pensar sobre nós que somos crentes e cristãos e defendemos o nome de Jesus. Parece que há momentos que até aqueles que estão afastados, distanciados, ou que não têm assim uma proximidade com Jesus, como nós dizemos ter que somos cristãos, parecem que esses compreendem mais a vontade de Deus do que nós mesmos que estamos todos os dias buscando a Deus, orando e estando dentro das igrejas. Não estou dizendo com isso que não devemos estar ou buscar ao Senhor. Estou dizendo com isso que nós devemos ter discernimento e cuidado, e como o próprio Jesus disse, devemos estar vigiando e orando. Então, depois que Jesus foi glorificado, depois que ele se tornou um corpo glorificado, depois que ele foi assunto aos céus, foi que os discípulos compreenderam, lembraram das coisas que estavam escritas. Nós precisamos lembrar das coisas que estão escritas todos os dias, todos os momentos. As profecias que estão escritas no livro sagrado, na palavra de Deus, são para o nosso dia de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus viva. A Bíblia é o alimento espiritual de nós que somos cristãos. Quando nós negligenciamos as coisas que estão escritas, nós sofremos de amnésia espiritual. Nós passamos a ficar vivendo uma vida espiritual incompreensível. Precisamos ter muito cuidado com isso. Há muitos que estão sendo discípulos de Jesus, mas discípulos negligentes, que não conseguem discernir as coisas do reino de Deus. E nós não podemos viver assim.
precisamos ter discernimento espiritual, precisamos compreender os sinais, precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos, precisamos estar sempre atentos, vigiando e orando para compreender, porque Jesus se revela, se manifesta, Deus manifesta o seu propósito, o seu poder, o seu querer de maneira simples e singela. Mas para terminar, nós observamos uma quinta realidade na entrada triunfal de Jesus, que é o testemunho da multidão. O versículos 17 e 18 diz que a multidão dava testemunho de que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. A multidão estava dando testemunho de Jesus, estava reconhecendo, dizendo: este é aquele homem que ressuscitou a Lázaro, este é aquele que chegou depois de 4 dias em Betânia e disse: Lázaro, vem para fora. E ele veio para fora. A multidão, quando viu Jesus Cristo entrando em Jerusalém em um jumentinho, não duvidou e não titubeou em dizer: este é aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Este é aquele que tem poder sobre a morte. Não, este é aquele que realiza sinais, realiza prodígios, que faz maravilhas. Olha, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e eternamente. O mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Jesus que entrou em Jerusalém, é o mesmo Jesus que quer ressuscitar a tua vida, que quer entrar no teu coração. Jesus, ele não somente ressuscitou a Lázaro, Jesus não somente entrou em Jerusalém, mas ele ainda hoje quer ressuscitar a muitos que estão ouvindo esta palavra. Jesus quer te dar vida, Jesus quer te ressuscitar dos mortos, Jesus quer te dar vida e vida com alegria. Jesus não somente entrou em Jerusalém, mas como ele quer, acima de tudo, entrar no teu coração. Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com aquela pessoa. Nesta manhã, Jesus está batendo na porta do teu coração. Ele quer entrar no teu coração triunfalmente, como ele entrou em Jerusalém. E assim, as multidões ou a multidão irá dar testemunho acerca da tua vida. Irá dizer: olha, este homem é alguém que abriu o coração para Jesus entrar, e veja o que Jesus fez na vida dele. Está vendo esta mulher? Esta mulher é alguém que abriu a porta do coração e Jesus entrou de forma triunfal. Olha o que foi que Deus fez na vida dela. Olha esse jovem. Olha esta jovem, Jesus entrou no coração dele, no coração dela, transformou a sua história, mudou a sua vida, e olha só o quanto ele é diferente, o quanto agora ele é uma nova criatura, o quanto ele foi transformado pela palavra de Deus. Sabe, as multidões irão testemunhar acerca de você agora, de que você agora é uma nova criatura, de que você nasceu de novo, de que você mudou o seu comportamento moral, social, familiar, porque você abriu a porta do coração para que Jesus triunfalmente entrasse na sua vida. Mas para terminar, houve uma outra realidade neste episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No versículo de número 19, que foi até onde nós lemos, nós vamos observar que houve a rejeição dos fariseus. O versículo 19 vai dizer que de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Houve a rejeição dos fariseus acerca daquele momento triunfal da entrada de Jesus em Jerusalém. E quem eram os fariseus? Os fariseus aqui simbolizam os religiosos.
Os fariseus aqui simbolizam aqueles que querem ser o dono do poder religioso. Estes são aqueles que Jesus certa vez disse que não entram no céu e nem querem deixar os que querem entrar no céu chegarem lá. Estes são aqueles que colocam fardos pesados sobre os homens e nem sequer com o dedo midinho eles querem ou eles podem ou eles querem tirar ou carregar aqueles fardos. Estes são aqueles que atravessam o mar para fazer um prosélito ou um novo convertido e depois coloca sobre eles regras, leis e preceitos humanos, estragando aquela pessoa. Estes são aqueles que Jesus disse que são sepulcros caiados, que por fora são bonitos, são atraentes, mas por dentro estão cheios de ossos podres e de todo tipo de miséria. Estes são aqueles que vivem de aparência. Esta rejeição dos fariseus demonstra que a religiosidade nos impede de termos um encontro com Cristo. A rejeição dos fariseus mostra simplesmente que, ao invés deles rejeitarem a Jesus, era o próprio Deus que estava rejeitando a eles pela dureza das suas cerviz, pela dureza dos seus corações. Nós precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos legalistas, para não nos tornarmos religiosos, fariseus e hipócritas. Porque se havia uma classe de pessoas que Jesus rejeitava, era a classe dos religiosos. Quem não lembra daquele episódio que Jesus entrou no templo, quebrando a mesa dos cambistas, dos comerciantes, era desta categoria de pessoas que Jesus estava reprovando as atitudes. Quando ele entrou no templo, derrubando as mesas, quebrando toda aquela parafernália, em que ali havia e estavam se negociando a fé, negociando o nome de Deus. Jesus sempre combatia e batia de frente com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os doutores da lei, porque eram os que deveriam dar o exemplo, eram os que deveriam propagar o nome de Deus, expandir o reino de Deus, mas colocavam tropeços, colocavam situações embaraçosas diante dos homens. Meu amado irmão, nesta manhã esta palavra fica para nós, que nós possamos como cristãos propagar o Evangelho de Cristo, ser o bom perfume de Cristo para esta geração e de maneira nenhuma fazer com que nenhum dos pequeninos tropecem e se perca no caminho. Não podemos jamais atrapalhar, negligenciar ou até mesmo tentar impedir a aproximação daqueles que querem chegar no reino. Mas deveremos, pelo contrário, ser instrumentos de Deus para esta geração. Deveremos ser canais, devemos ser pessoas que estejam sempre dispostas a mostrar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Ele é a vida, que Ele veio para nos salvar, que Jesus é a solução para esta humanidade que está oprimida, cansada, sobrecarregada. Nós devemos, como seguidores do Senhor Jesus, anunciar que Ele é a esperança para aquele que está desesperançado, que Ele é o alívio para o cansado, que Ele é a cura para o doente, que Ele é a luz para aqueles que estão em trevas, que Ele é a ressurreição para aqueles que estão mortos. Jesus, Ele é a salvação da humanidade. Nesta manhã, receba esta palavra. Você que ainda não conheceu a Cristo como Salvador, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você que já é cristão, que já conheceu e conhece ao Senhor Jesus, propaga, divulga, anuncia que Ele é o Salvador, que Ele está voltando e que o desejo dEle é levar muitos para morarem no céu. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Eterno Senhor, Deus de amor e de graça, Deus de misericórdia infinita, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, e diante da Tua palavra que foi falada aos nossos corações.
nós convidamos ao Senhor para entrar na nossa vida. Assim como Ele entrou em Jerusalém, Senhor, que nesta manhã os nossos corações estejam abertos para que o Senhor Jesus Cristo possa entrar e para que Ele faça morada em nossa vida, para que Ele transforme o nosso ser, para que Ele tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha de termos uma vida cheia de paz e alegria. Estamos vivendo, Senhor, esses dias de climas de Natal, e o que mais a humanidade busca é paz e harmonia, alegria, felicidade. Só encontraremos, Senhor, esse estado de alegria, de paz, de satisfação, se estivermos na Tua presença, se abrirmos o coração para Jesus fazer morada. Então, nesta manhã, Senhor, nós abrimos o nosso coração e Te convidamos para que Tu entres na nossa vida, para que Tu governes sobre nós, para que Tu reines sobre a nossa vida, para que Tu sejas, Senhor, soberano sobre a nossa vida, para que possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que nesta manhã, Senhor, haja muitos corações dilacerados, abertos, Te recebendo como único e suficiente Salvador. E que a partir de agora Ele possa declarar a todos os pulmões: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Que Ele possa dizer e reconhecer que só o Senhor Jesus é Rei sobre nós, é Rei sobre a nossa vida. Esta é a nossa oração nesta manhã, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.